PIB cresce 0,9% no segundo trimestre de 2023. Editoria: Estatísticas Econômicas, Goiás News, Notícias 100. Mas delonga. Vamos para a notícia no YouTube. O Produto Interno Bruto PIB cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023, ante o trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. Frente ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu 3,4%. No acumulado dos 4 trimestres, terminados em junho de 2023, o PIB cresceu 3,2%, ante os 4 trimestres imediatamente anteriores. No semestre, a alta acumulada foi de 3,7%. Período de comparação: indicadores PIB Agropin das CVF-BCF Canos, FAM-Canos, GILV, 2,9%, acumulado em 4 trimestres o mesmo período do ano anterior, sem ajuste sazonal 3,2%, 11,2%, 2,2%, 3,3%, 1,7%, 3,9%, 1,4%. Taxa de poupança PUPLF-BCF no segundo trimestre de 2023, 16,9%. Em valores correntes, o PIB no segundo trimestre de 2023 totalizou 2,651 trilhões de reais, sendo 2,315 trilhões de reais referentes ao valor adicionado VA preços básicos e 335,7 bilhões de reais aos impostos sobre produtos líquidos de subsídios. No segundo trimestre de 2023, a taxa de investimento foi de 17,2% do PIB, ficando abaixo da observada no mesmo período de 2022, 18,3%. A taxa de poupança passou de 18,4% no segundo trimestre de 2022 para 16,9% em 2023. Principais resultados do PIB a preços de mercado do primeiro trimestre de 2022 ao primeiro trimestre de 2023%. Taxas 0%, 2022. I2022. I2022. IV2023. I2023. Acumulado ao longo do ano, mesmo período do ano anterior, 3,1, 3,2, 2,94, 3,7. Últimos 4 trimestres imediatamente anteriores, 3,2, 3, 2,9, 3,3, 3,2 trimestre. Mesmo trimestre do ano anterior, 3, 7, 3, 6, 1, 9, 4, 0, 3, 4. Trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal 1, 0,4, 0,1, 1,8, 0,9. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. PIB tem elevação de 0,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior. O PIB cresceu 0,9% frente ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. O maior crescimento foi da indústria, 0,9%, seguida pelos serviços, 0,6%. Já a agropecuária recuou 0,9%. O crescimento na indústria se deve aos desempenhos positivos de 1,8% nas indústrias extrativas, 0,7% na construção, 0,4% na atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 0,3% nas indústrias de transformação. Nos serviços, os resultados positivos foram de atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 1,3%, outras atividades de serviços 1,3%, transporte, armazenagem e correio 0,9%. Informação e comunicação 0,7%, atividades imobiliárias 0,5%, administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social 0,4% e comércio 0,1%.
Pela ótica da despesa, a despesa de consumo das famílias 0,9% e a despesa de consumo do governo 0,7% cresceram, enquanto a formação bruta de capital fixo 0,1% ficou estável em relação ao trimestre imediatamente anterior. No setor externo, as exportações de bens e serviços cresceram 2,9% e as importações de bens e serviços subiram 4,5% em relação ao primeiro trimestre de 2023. PIB cresce 3,4% frente ao segundo trimestre de 2022. Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB cresceu 3,4% no segundo trimestre de 2023. O valor adicionado a preços básicos teve alta de 3,4% e os impostos sobre produtos líquidos de subsídios avançaram 3,3%. A agropecuária cresceu 17% em relação a igual período do ano anterior. Esse resultado pode ser explicado, principalmente, pelo bom desempenho de alguns produtos da lavoura, que possuem safra relevante no segundo trimestre, tais como soja 24,5%, milho 13,7%, algodão 10,2% e café 5,3%. A indústria cresceu 1,5%, sendo que as indústrias extrativas registraram o melhor resultado 8,8%, em decorrência do aumento na extração de petróleo e gás e de minérios ferrosos. A atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos cresceu 4,8%, resultado influenciado pelo consumo residencial de energia e pela melhora nas bandeiras tarifárias. A construção, por sua vez, variou 0,3%. Já a atividade de indústrias de transformação tem segunda queda consecutiva, 1,7% negativo. Tal resultado decorreu do recuo na fabricação de produtos químicos, máquinas e equipamentos, produtos de madeira e aparelhos elétricos. Os serviços avançaram 2,3% na mesma comparação. O melhor resultado foi de atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 6,9%, com destaque para os seguros, especialmente o de automóvel, de vida, riscos financeiros e patrimonial. As demais atividades também cresceram, informação e comunicação 3,8%, transporte, armazenagem e correio 3,4%, atividades imobiliárias 2,8%, outras atividades de serviços 2,4%, administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social 1,6% e comércio 0,1%. No segundo trimestre, a despesa de consumo das famílias cresceu 3%. O resultado positivo foi influenciado pelo arrefecimento da inflação, pelos reajustes nos programas de distribuição de renda, pela melhora no mercado de trabalho e aumento do crédito, em termos reais, a pessoas físicas em relação ao segundo trimestre de 2022. A formação bruta de capital fixo recuou 2,6% no segundo trimestre de 2023. Essa queda é justificada, principalmente, pela retração na produção de bens de capital que suplantou o crescimento das importações. A despesa de consumo do governo teve alta de 2,9% em relação ao segundo trimestre de 2022. No setor externo, as exportações de bens e serviços avançaram 12,1%, ao passo que a expansão das importações de bens e serviços foi de 2,1% no segundo trimestre de 2023. Dentre as exportações, a expansão é explicada principalmente pelos produtos agropecuários, extrativa mineral e produtos alimentícios. Por outro lado, as importações cresceram, principalmente devido às compras de máquinas e equipamentos, extração de petróleo e gás, máquinas e aparelhos elétricos.
PIB cresce 3,2% no acumulado em 4 trimestres. O PIB acumulado nos 4 trimestres terminados em junho de 2023 cresceu 3,2% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. Essa taxa resultou da alta de 3,2% do valor adicionado a preços básicos e de 3% nos impostos sobre produtos líquidos de subsídios. O resultado do valor adicionado neste tipo de comparação decorreu dos seguintes desempenhos: agropecuária 11,2%, indústria 2,2% e serviços 3,3%. Dentre as atividades industriais, a eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos 8,1%, as indústrias extrativas 3,5% e a construção 2,9% se expandiram. Já as indústrias da transformação 0% permaneceram estáveis. Nos serviços, houve resultado positivo em todas as atividades. Outras atividades de serviços 6,2%, transporte, armazenagem e correios 5,6%, informação e comunicação 5,6%, atividades financeiras. De seguros e serviços relacionados 3,9%, atividades imobiliárias 3%, comércio 1,5% e administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social 0,8%. Na análise da despesa, a formação bruta de capital fixo 1,7%, teve crescimento pelo 10º trimestre consecutivo. A despesa de consumo das famílias e a despesa de consumo do governo tiveram aumentos de 3,9% e 1,4%, respectivamente. Já no setor externo, as exportações de bens e serviços apresentaram alta de 9,8%, enquanto as importações de bens e serviços avançaram 4,9%. PIB cresce 3,7% no primeiro semestre deste ano. O PIB no primeiro semestre de 2023 apresentou crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período de 2022. Nessa base de comparação, houve desempenho positivo na agropecuária, 17,9%, na indústria, 1,7% e nos serviços, 2,6%. Dentre as atividades industriais, as indústrias extrativas 8,2%, a eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos 5,6% e a construção 0,9% cresceram, enquanto as indústrias de transformação 1,3% negativo tiveram queda. Nos serviços, houve expansão de atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 5,8%, informação e comunicação 5,3%, transporte, armazenagem e correio 4,2%, outras atividades de serviços 3,3%, atividades imobiliárias 2,8%, administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social 1% e comércio 0,9%. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Em a seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Na análise da demanda interna, considerando a comparação semestral, há aumento de 3,2% na despesa de consumo das famílias e de 2% na despesa de consumo do governo. A formação bruta de capital fixo sofreu um recuo de 0,9%. No setor externo, as exportações de bens e serviços cresceram 9,7% e as importações de bens e serviços 2,1%. Taxa de investimento foi de 17,2% no segundo trimestre. A taxa de investimento no segundo trimestre de 2023 foi de 17,2% do PIB,
mantendo-se abaixo da observada no mesmo período do ano anterior, 18,3%. A taxa de poupança passou de 18,4% no segundo trimestre de 2022 para 16,9% em 2023.